A extrema-direita foi às ruas neste domingo na Espanha. Milhares de simpatizantes do partido Vox se manifestaram em várias cidades do país, incluindo Madrid. A mobilização protestou contra o governo de esquerda de Pedro Sánchez. De acordo com a polícia, cerca de 25 mil pessoas se reuniram na Plaza de Colón, na região central da capital espanhola, com uma enorme bandeira nacional. Não é casualidade que não haja segurança tampouco. Não é por acaso que não haja segurança. Isso ocorre porque temos um governo que atua contra as pessoas, que produz crimes que não conhecíamos, um governo que reduz as penas desses crimes e que desarma a polícia. Que rebajam as penas desses delitos, que desarmam a polícia. O presidente do Vox, Santiago Abascal, se referiu à futura abolição do crime de sedição, que condenou 9 líderes catalães após o referendo pró-independência de 2017. De acordo com a oposição de direita, a alteração do Código Penal, que deve ocorrer antes do fim do ano, vai incentivar novas tentativas de separação da Catalunha, já que as punições vão ser decididas com menos rigor. O executivo chefiado por Pedro Sánchez governa em minoria desde a sua formação e precisou negociar com grupos separatistas catalães e bascos para aprovar leis. Pela defesa dos direitos dos imigrantes, a deputada norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez foi recepcionada na presidência do Senado pela senadora Elisiane Gama, relatora da CPI do 8 de janeiro e presidente da Comissão Permanente em Defesa da Democracia. Os congressistas dos Estados Unidos integraram o grupo que investigou a invasão do Capitólio. O encontro resultou na troca de experiências considerada proveitosa pelos participantes. É uma experiência que nós precisamos compartilhar. Lá você teve uma investigação mais demorada, algo em torno de 18 meses, né, com uma quantidade bem menor de parlamentares. Foram apenas 9 parlamentares, é uma característica diferente do ponto de vista de prazo e também de composição. Mas o objeto da comissão brasileira e também da comissão americana foi o mesmo, exatamente os atos, né, de invasão ao centro do poder político. E foi o que aconteceu lá. E de lá teve um relatório que foi um relatório conclusivo, que no caso americano apontou claramente para a figura central do ex-presidente daquele país, que, segundo o relatório, teve um papel preponderante na autoria intelectual para os atos do 6 de janeiro. Aqui no Brasil nós estamos em processo de investigação. É claro que todas as informações que nos chegam a cada dia mais nos passam a trazer novos atores e naturalmente vamos aprofundar a investigação. O fato é que a justiça brasileira tem dado resposta a atos antidemocráticos e o Congresso Nacional precisa dar e dará através do relatório da CPMI. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de maio de 2024. São 18 horas e 30 minutos. A Aliança Global da Direita Radical se estabelece pelo mundo afora entre figuras como Javier Milei, como Donald Trump, como Viktor Orbán, como Giorgia Meloni e tantos outros, Javier Milei na Argentina, como tantos estão se unindo para criar uma internacional fascista, uma articulação internacional de extrema-direita, e isso já não é de hoje, e aos poucos essa aliança vai se consolidando sob a batuta, inclusive, de um multibilionário chamado Elon Musk, que tem dinheiro suficiente para transformar tudo isso em realidade. Parlamentares de Brasil e Estados Unidos, então, criam uma aliança internacional de centro-esquerda para enfrentar a articulação internacional de extrema-direita. É isso que você vai ver nesta edição dominical. Senhoras e senhores, antes de prosseguir, eu quero pedir a vocês que acompanham o blog da Cidadania que considerem inscreverem-se no canal, deixarem seu like neste vídeo e compartilhá-lo. E vamos em frente. A Aliança Global da Direita Radical, que surgiu há alguns anos, surgiu lá em 2019, vai se transformando em realidade. E agora a união Musk-Milei reforçou essa aliança internacional da extrema-direita, assim como o Musk tem feito essa articulação no Brasil e em várias partes do mundo.
Enquanto isso, na Europa, a extrema-direita avança e assusta. Essa notícia que saiu há poucos minutos neste domingo, não é, há poucas horas nesse domingo, no meio da tarde de domingo, mostra que o partido AfD, o partido neonazista da Alemanha, o AfD, foi longe demais mesmo para a extrema-direita da Europa. Veja isso, que assustador. Político indicado para eleições europeias disse que soldados da SS nazista não eram automaticamente criminosos. Um político alemão de extrema-direita fez comentários considerados tão exclusivamente fora do discurso político aceitável que seu partido foi isolado por outros líderes de extrema-direita, quebrando uma importante coligação no Parlamento Europeu. Maximilian Krah, do partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, disse a um jornal italiano que não considerava automaticamente todos os membros de um notório grupo paramilitar nazista como criminosos. Ele alegou que alguns membros da SS, cujo papel principal era proteger os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, eram na verdade apenas agricultores. Antes de declarar alguém criminoso, quero saber o que ele fez. Entre os 900 mil homens da SS nazista, havia também agricultores, etc, etc. E esse partido é ligado a Bolsonaro. Veja essa notícia aqui de alguns dias atrás, cerca de uns 10 dias atrás, que mostra que líder de partido alemão aliado a Bolsonaro é condenado por slogan nazista. É o Björn Höcke, uma das figuras mais radicais desse mesmo partido Alternativa para a Alemanha, que é aliado a Bolsonaro, que recentemente esteve com a Beatrix von Storck, também desse partido na Alemanha, que é a neta de um ministro de Hitler. E, enquanto isso, aqui no Brasil, como em toda parte do mundo está acontecendo nesse momento histórico, a direita avança com grande facilidade sobre o eleitorado e ainda não se entende completamente como é que as pessoas, inclusive as camadas mais desfavorecidas da população, aderem a esse tipo de coisa, enquanto a esquerda de todos esses países, e não é só no Brasil, dizem que a esquerda no Brasil está apática, mas no mundo inteiro a esquerda está apática e perplexa diante do crescimento da extrema-direita, ou seja, do neonazismo. E isso o mundo já viu esse filme por volta dos anos 1920 na Alemanha. Lá a extrema-direita começou a avançar com essa mesma força, enquanto a esquerda, os progressistas, ficavam de boca aberta sem saber o que dizer. Veja que no Brasil, criados na última década, PSD e União Brasil crescem mais que a média dos demais partidos e ameaçam até a hegemonia do MDB. E como é que eles têm feito isso? Aqui no Brasil, a religião tem sido o instrumento usado pela extrema-direita para atingir as camadas mais humildes da população. Por exemplo, aqui no Brasil, os católicos são de classe média e os evangélicos são de camadas mais pobres, classe C, D e E. E esse eleitorado está sendo cooptado pelos pastores que a extrema-direita, que tem dinheiro, tem muitos bilionários, muita gente rica apoiando, eles compram esses pastores evangélicos que vão vendendo loucuras para essas pessoas humildes, assustando essas pessoas, dizendo que a esquerda tem parte com o demônio e todas essas coisas. E o Brasil, um dos maiores, o segundo maior país das Américas, que agora recém voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo, após a entrada do Lula no poder, vai se aliar aos Estados Unidos. Veja hoje quem são os 10 países com maiores economias do mundo. Em primeiro lugar, Estados Unidos, com 26,9 trilhões,
China com 17,7 trilhões de dólares, Alemanha 4,4 trilhões de dólares, Japão 4,2 trilhões de dólares, Índia 3,7 trilhões de dólares, Reino Unido 3,3 trilhões de dólares, França 3 trilhões, Itália quase juntinho com o Brasil. E o Brasil, quando o Bolsonaro estava no poder, era o 11º país, a 11ª maior economia do mundo. Com Lula passou para a 9ª posição. Então, os dois maiores países das Américas, Estados Unidos e Brasil, agora vão ter uma aliança de centro-esquerda, que é o que está no poder nos Estados Unidos, não é? Quem governa os Estados Unidos é a centro-esquerda, assim como o Brasil é governado pela centro-esquerda. Parlamentares do Brasil e dos Estados Unidos, então, estão mirando parlamentares da Argentina, do Chile, da Colômbia, em busca de uma aliança democrática contra o avanço da extrema-direita. Grupo de congressistas alinhados ao centro e à esquerda, ou seja, centro-esquerda, iniciou uma reação à articulação internacional da direita. Congressistas do Brasil e dos Estados Unidos, alinhados ao centro e à esquerda, pretendem iniciar pela Argentina, Chile e Colômbia a construção de uma aliança internacional em defesa da democracia. E o movimento dos parlamentares, organizado com o Instituto Vladimir Herzog, é uma reação à articulação internacional da direita. Todos os partidos, menos a Argentina, né, Chile e Colômbia são governados pela esquerda, e na Argentina, apesar do Milei, a esquerda argentina ainda é forte. A ideia é que os parlamentares liderados pela senadora Elisiane Gama e pelos deputados norte-americanos Jamie Raskin e Sidney Kamlager-Dove, do Partido Democrata, façam as viagens ainda este ano. À pressa, porque na avaliação do grupo, os bolsonaristas saíram na frente e já criaram um canal de diálogo com líderes de direita internacionais. Neste mês, chefes de Estado da direita se reuniram em uma cúpula de 3 dias em Madrid, na Espanha. Participaram nomes como os presidentes Javier Milei, da Argentina, Vítor Orbán, da Hungria, além de enviados de Donald Trump e Benjamin Netanyahu, de Israel. Antes disso, os deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis estiveram nos Estados Unidos para defender que o Brasil enfrente violações da liberdade, o que eles chamam de liberdade de expressão. Na Argentina, a atenção de Elisiane Gama e dos parlamentares norte-americanos deverá ser especial, pois Milei é considerado uma estrela pela direita internacional. O desafio no país será firmar uma ponte com as forças de esquerda e centro-esquerda que saíram derrotadas das urnas com a queda do kirchnerismo na Argentina. O cenário é diferente no Chile, onde o presidente Gabriel Boric é progressista, mas enfrenta dificuldades para conter o avanço do ultraconservador católico José Antônio Kast. Recentemente, o chefe de Estado chileno trocou farpas com Lula por causa da guerra entre Israel e Hamas. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro foi o primeiro líder de esquerda a assumir o cargo no país. Ele se mostra aberto a colaborações internacionais e já se ofereceu para mediar o diálogo na Venezuela entre Nicolás Maduro e a oposição. O movimento do grupo de parlamentares é uma sequência ao movimento iniciado na semana passada. O grupo de parlamentares brasileiros e norte-americanos é integrado pelos seguintes atores: Randolph Rodrigues, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, Rafael Brito, do MDB de Alagoas, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais e Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Os norte-americanos são os deputados democratas Jamie Raskin, Sidney Kamlager-Dove, Délia C. Ramírez, Choy Garcia, Greg Cesar e Jonathan Jackson. Esses parlamentares vão formar um grupo que vai correr o mundo organizando uma aliança internacional de centro-esquerda. Boa sorte para eles. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.